O Salvador identificado. Só Jesus cumpriu estas profecias. As Escrituras registram a sua genealogia desde Abraão, chamando-lhe o filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. E Paulo afirma que a promessa a Abraão e à sua semente se cumpriu em Cristo. O título messiânico filho de David foi-lhe muitas vezes atribuído. Encontramos em Mateus capítulo 21, versículo 9. Foi identificado como um Messias prometido, que haveria de ocupar o trono de David. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 e 30. O nascimento de Jesus foi milagroso. A Virgem Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Encontramos em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Um decreto romano obrigou-a a ir a Belém, o lugar pretendido para o nascimento do menino. Encontramos em Lucas, capítulo 2, versículo 4 ao 7. Um dos nomes de Jesus era Emmanuel, ou Deus conosco, que refletia a sua natureza divina e humana. Ilustrava a identificação de Deus com a humanidade. Mateus, capítulo 1, versículo 23. O seu nome comum, Jesus, aludia à sua missão de Salvador. Chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Jesus identificou a sua missão quando o Messias, predito em Isaías, capítulo 61, 1 e 2, versículo 1 e 2. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vemos este cumprimento da profecia em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 21. Embora tenha causado um impacto profundo no seu povo, a sua mensagem foi geralmente rejeitada. Encontramos no livro de João, capítulo 1, versículo 11, Lucas, capítulo 23, versículo 18. Com poucas exceções, não foi reconhecido como Salvador do mundo. Em vez de aceitação, teve ameaças de morte. Estamos no livro de João, capítulo 5, versículo 16. João, capítulo 7, versículo 19. Em vez de aceitação, teve ameaças de morte. Já no fim do seu ministério de 3 anos e meio, Judas Iscariotes, um dos discípulos, traiu. Encontramos no livro de João, capítulo 13, versículo 18. João, capítulo 18, versículo 2. Por 30 peças de prata. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14 e 15. Em vez de resistir, Jesus repreendeu os seus discípulos que procuravam defendê-lo. Temos no livro de João, capítulo 18, versículo 4 a 11. Ainda que inocente de qualquer crime, menos de 24 horas depois de ter sido preso, haviam-lhe cuspido em cima. Tinham-no açoitado, julgado, condenado à morte e crucificado. Encontramos em Mateus, capítulo 26, versículo 67. João, capítulo 19, versículo 1 ao 16. Lucas, capítulo 23, versículo 14 e 15. Os soldados julgaram tirando sortes para decidir quem ficaria com uma parte da sua roupa. Encontramos no livro de João, capítulo 19, versículo 23 e 24. Durante a crucificação, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Encontramos no livro de João, capítulo 19, versículo 32 e 33 e o 36. E depois de morto, os soldados se passaram ao lado com uma lança. Encontramos no livro de João, capítulo 19, versículo 34 a 37. Os seguidores de Cristo reconheceram que a sua morte era o único sacrifício que valia para os pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Efésios, capítulo 5, versículo 2. O tempo do seu ministério e morte. A Bíblia revela que Deus enviou o seu Filho à Terra na plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando Cristo iniciou o seu ministério, anunciou o seu tempo. Está cumprido. Encontramos no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15.